Eu falaria de psicologia do desenvolvimento como qualquer psicólogo, que, aliás, nem psicólogo eu sou. Fiz filosofia da ciência, né? Filosofia na graduação, filosofia da ciência na pós-graduação, na França. Mas eu tenho a ver com a psicologia do desenvolvimento, mas não é a minha especialidade, né? E tem a ver por causa da teoria do Piaget, justamente. Mas não que ele tenha feito uma psicologia do desenvolvimento, ele não fez isso. Tomaram algumas conclusões às quais ele chegou e embutiram essas conclusões nesse rótulo, teoria do conhecimento, desculpe, psicologia do desenvolvimento, que é um rótulo, é uma expressão leiga, porque é muito, muito comum, né? Você pega qualquer livro de criancinha, né? Livro de bebês, lá tem o desenvolvimento da criança, né? É uma expressão leiga. E para Piaget, isso fica um pouco estranho, porque a palavra desenvolvimento é contrária à teoria dele. Porque a teoria dele não é uma teoria de desenvolver-se, é uma teoria de construção. E construir é uma coisa, desenvolver é outra. O desenvolvimento implica em algo que já esteja pronto, programado, pelo menos programado, para se desenvolver. E ele jamais acreditou em programa no que diz respeito à inteligência, à razão, à cognição. Quer dizer, a razão, que ele chamou de preferência de inteligência, a cognição é algo que é construído. Construído como? Na troca do organismo com o meio. Não é que se desenvolva independentemente do meio. Tem que haver essa troca, senão não há construção. Para o Piaget, conhecimento só se aplica a um caso. O resto, vocês podem ter certeza de que é criação daqueles que gostam da teoria dele, mas não foi ele que fez. Piaget só tratou de um caso, o conhecimento necessário e universal, ou seja, o conhecimento científico. Esse é o conhecimento que o ser humano quer ter. Qualquer ser humano. Aliás, há filósofos, grandes filósofos, como Leon Branchowitz, que diz o seguinte, é a vocação do ser humano. O ser humano quer conhecer. Ma conviction est qu'il n'y a aucune espèce de frontière entre le vital et le mental, ou entre le biologique et le psychologique. Dès qu'un organisme tient compte d'une expérience antérieure et s'adapte à une situation nouvelle, ça ressemble beaucoup à de la psychologie. Os seres vivos, você pode comparar, porque qualquer ser vivo tem o processo de adaptação. Mas o ser humano é específico, é sui generis em relação aos outros seres vivos, porque ele tem justamente a cognição que é inteiramente construída. A cognição não tem essa parte programada. Ela é inteiramente construída, porque o próprio cérebro é muito construído na troca com o meio. Né? Todo mundo já ouviu falar nisso. Né? Mas a cognição propriamente dita, a inteligência, que é claro, tem as suas raízes todas a sua possibilidade, não tem o programa, mas tem a sua possibilidade no sistema cerebral, no encéfalo. Então, o encéfalo é onde estão as possibilidades fundamentais da inteligência e da razão. Mas não só, no corpo inteiro. O corpo inteiro participa desse processo. Você se perguntaria, se é construído na troca com o meio, como é que há essa
analogia de todas as idades em todos os lugares do mundo, né? É porque essa resposta é difícil. Essa resposta é de que dizem, né, que não há perguntas indiscretas nem difíceis. O que é difícil e indiscreto é a resposta. Essa aqui é uma resposta difícil. Porque você tem o creodos. O que é creodos? O creodos é um caminho que o organismo segue nas próprias trocas com o meio. Essas trocas com o meio não são aleatórias, elas seguem um caminho. Por isso é que em qualquer parte do mundo as pessoas têm as mesmas possibilidades. Vejam, as mesmas possibilidades, mas não as mesmas concretizações. Por quê? Porque os meios são diferentes. Se uma criança está, por exemplo, numa tribo indígena, as possibilidades concretas delas, possibilidades de troca com o meio físico, são muito grandes. Mas na questão da abstração, ela está prejudicada, porque ali há pouca abstração. Vocês já ouviram falar, claro, todo mundo sabe, que os índios conhecem muitas árvores, muitas espécies de árvores, muito mais do que qualquer um de nós, mas não conhecem a árvore. O conceito de árvore eles não têm. Por quê? Porque o conceito é uma coisa abstrata, que nós só adquirimos com o tempo. E isso faz parte do creodos, desse movimento, né, dessa paisagem epigenética da construção do ser humano. Não só do corpo, como da inteligência também. Agora, o que é uma paisagem epigenética? Paisagem epigenética é exatamente uma forma de expressar aquilo que ocorre com a construção do ser humano. Por quê? Porque o ser humano tem algo com o que ele nasce, a sua bagagem hereditária, que ele poderá ou não utilizar nas trocas com o meio. Então, dependendo do meio, o ser humano desenvolve algumas potencialidades e outras não. A epigênese é exatamente isso. Você tem uma parte congênita, hereditária, de possibilidades de desenvolvimento de acordo com a solicitação do meio. Então, não são todas que se desenvolvem. Uns desenvolvem umas e outros desenvolvem outras capacidades, outras possibilidades. Mas o creodos é o mesmo. O que é o creodos? O creodos é aquilo que obriga uma etapa a vir depois da outra, necessariamente. Por exemplo, você não pode encontrar um ser humano que seja capaz de um raciocínio formal antes de ser capaz de um raciocínio concreto. Isso é impossível. Isso não existe. E interessante que a teoria do Piaget é totalmente falseável, porque bastaria que você encontrasse uma única pessoa no mundo, não precisava ser um grupo, não, uma única, que tivesse o raciocínio abstrato sem ter tido o concreto. Não existe. Então, as etapas, elas têm que se seguirem umas às outras. Essa é uma etapa da construção da própria razão. Porque a gente fala sempre, a construção do conhecimento. Não. A construção do conhecimento é um reflexo da construção do próprio cérebro. O cérebro se constrói e, em função da construção sináptica, as construções do conhecimento vão acontecendo na empiria, na prática. Essa aqui é a questão. Então, no começo da vida, a criança é uma prisioneira, digamos, entre aspas, do aqui e do agora. E as crianças que não têm trocas simbólicas, que não têm trocas abstratas no meio em que elas vivem, elas se tornam prisioneiras do presente. Por exemplo, se você, infelizmente, né, temos que dizer a verdade, se vocês forem para um meio muito pobre, muito carente,
vocês vão encontrar crianças, não todas, a maioria, que não sabe se referir ao passado nem ao futuro. Porque o Piaget diz que você só adquire essa noção, que é a noção do tempo, quando você pode se referir às coisas que já passaram e àquelas que ainda não aconteceram. Aí você tem a noção do tempo. Você imagina que uma pessoa que acorde às 4 horas da manhã para ir trabalhar e volte às 7 horas da noite, ela não tem tempo para conversar com essa criança. Não tem tempo para se ocupar de uma conversa. E nas classes mais favorecidas, que têm os países mais favorecidos, que têm a possibilidade de conversar com a criança sobre a sua história, a história da sua família, a história do seu país, a história da sua literatura, a criança vai desenvolvendo a capacidade de abstração. E a noção de tempo surge muito antes de uma outra que tem uma dificuldade enorme para se referir a passado e a futuro. O que não quer dizer que não existam crianças excepcionais. Eu encontrei um garoto, um trabalho que fiz, filho de uma empregada doméstica, que foi o único menino que eu encontrei, passando pelo meu laboratório na Universidade de São Paulo, que eu poderia chamar de superdotado. O menino era excepcionalmente inteligente. Quer dizer, ele conseguiu, com a pequena estimulação que teve, desenvolver uma inteligência abstrata impressionante, com uns 4, 5 anos acima da idade dele. Bom, eu fiz muitos trabalhos nesse sentido, né? Eu trabalhei com crianças da favela para recuperação do seu problema, né? Justamente desses prisioneiros do presente. Trabalhei muito com eles, conseguimos coisas muito interessantes, uma espécie de uma reabilitação psicossocial. E é possível. Eu, pessoalmente, individualmente, acredito que até os 8, 9 anos seja mais fácil. Depois disso, na minha experiência, não tenho.